Olá, pessoal. Eu sou o Alan, psicólogo escolar do Colégio Nacional, e estou aqui com dois convidados, ex-estudantes do colégio, e com. Eu sou a Isadora, também sou psicóloga escolar aqui do Colégio Nacional. Se apresentem. Meu nome é Álvaro, né? Eu fiz terceiro ano aqui, também fiz praticamente um ano de cursinho, né? Hoje eu faço medicina na UFA, eu tô no segundo período. E eu passei no vestibular de 2024, né, pra medicina. Passei em terceiro lugar na ampla concorrência. E eu tô aqui, né, pra passar um pouco da minha experiência, o sentimento do vestibulando, podendo trazer um pouco da minha vivência, né, pra ajudar a galera que tá nessa fase, né, que é uma fase complicada, mas que é importante, sim, de estar enfrentando. E eu sou a Camille, eu passei pelo Enem, na UFO, eu faço jornalismo também, estou no segundo período. E também vim compartilhar um pouco da minha experiência, um pouco do Enem, que foi o vestibular que eu passei. E trazer um pouco, a gente vai falar um pouco das diferenças desses processos, tanto do vestibular quanto do Enem. E também as semelhanças, porque também tem muita coisa parecida. Perfeito, gente. A esse momento, né, quem está nos ouvindo, que são pré-vestibulandos, né, já passaram aí pela uma primeira fase de vestibular, né? Sim. Então, nesse momento, a gente vai trocar aqui um pouco de ideia sobre o que vem agora. Eu imagino que todo esse período de preparação, o vestibular sendo no mais rápido esse ano, né, em abril, que é algo muito incomum, tinha 10 anos que isso não acontecia. Como depois que passou essa fase, eu imagino que todo mundo veio de uma rotina intensa, muito estudo, muita dedicação, tá cansado, né? Agora que fez a prova. Esse vai, não vai, né? Como que o estudante tem que se preparar para esse momento? Para Sim. essa espera do resultado da segunda fase. A gente vai Lidar com conversar essa um pouco sobre incerteza, isso. né? Exato. Pensando nisso, vou perguntar aqui para esses dois convidados aqui maravilhosos, como que foi para vocês, né? No ano de vocês, os vestibulares, qual que era a sensação? Eu fiz o vestibular da UFO sem saber exatamente o que eu queria. Só que o vestibular da UFO é diferente do Enem, porque a gente coloca ali o que a gente quer fazer antes de já prestar o vestibular. E na época eu coloquei direito, eu sabia que não era o que eu queria, mas eu falei, vou pela experiência. E aí eu coloquei direito, fiz a primeira fase, e por mais que eu não sabia, que eu sabia que era o que eu não queria, eu fiquei ansiosa pra saber o resultado. E eu acabei não passando pra segunda fase, a nota de corte tinha aumentado muito naquele ano. E por mais que não era o que eu queria, era uma frustração. Era um peso, tipo assim, poxa, mesmo não sendo o que eu queria, podia ter passado, porque a gente se cobra muito, independentemente da gente querer aquilo ou não, a gente se cobra. Sim. Então, foi um peso, mas ao mesmo tempo foi um pouco mais tranquilo pra mim por ser algo que eu não queria realmente fazer. Mas uma coisa muito importante é a gente conseguir entender onde a gente tá e o ponto que a gente tá. Então, assim, eu tinha corrigido a minha prova, eu tinha visto o meu gabarito, pra saber se pelo menos chance de passar eu tinha, pra ansiedade reduzir. Aí eu não vou lembrar minha nota na época, faz um ano e meio, mas eu lembro que na época, quando eu corrigi, eu já tinha uma ideia de que eu poderia não passar, e realmente não passei. Então faz com que a ansiedade reduza mais. Porque no vestibular a gente precisa de questão acertada para poder passar. Esse é o fato, diferentemente do Enem, que a gente pode falar um pouquinho depois. Então eu lembro que na época isso fez a minha ansiedade reduzir um pouco, de ficar esperando até sair o resultado, porque eu já sabia onde eu estava ali desde quando eu corrigi o gabarito. Isso no terceiro ano, né, Isso no Camille? terceiro ano. Foi em maio, eu acho, O vestibular de o vestibular 2023, também foi né? bem um atrás, pouco foi antes. pouco antes, mas não foi tão antes quanto tá sendo agora. Mas foi isso. E aí eu passei o resto do ano pensando exatamente no que eu queria fazer. Aquele momento que você corrigiu e você falou assim, acho que não vai dar. Como foi pra você? O que que virou a chavinha? Como foi seu comportamento? Eu fiquei chateada, lógico, mas eu falei assim, olha, eu ainda tô num processo de decidir o que eu quero fazer. Porque antes eu nunca tinha me pressionado por saber o que eu queria. Eu falava, não, eu vou decidir. Quando chegou o terceiro ano, que todo mundo sabia o que queria, eu falei, gente, eu preciso decidir. Eu preciso decidir. Tanto é que eu variei muito. No início de 2023, que foi o meu terceiro ano, eu comecei a pesquisar, comecei a olhar, e eu falei que eu queria nutrição. Passou um pouco depois, eu falei que eu queria publicidade e propaganda. Então eu fui variando de uma coisa pra outra e me sentindo pressionada porque as pessoas que estavam comigo sabiam o que queriam e eu não sabia. Então, quando eu olhei ali o gabarito, por mais frustrada que eu tivesse ficado, parece que foi um alívio de mesmo, eu sei que não é isso que eu quero,
E às vezes se eu tivesse passado, eu ia ter uma dúvida a mais na minha cabeça, ia ter um peso de tipo, mas eu passei, e se eu não fizer e não conseguir passar no que eu realmente quero? Então, às vezes, por mais que seja uma frustração, é um alívio de você saber, tipo, não era realmente o que eu queria, então não é uma dúvida a mais que vai surgir na minha cabeça. Então, esse foi o sentimento, assim. E eu acho que temos aqui casos diferentes. A gente estava aqui conversando um pouco, né, Álvaro? E para você já sabia que você queria medicina, né, no seu Isso. terceiro ano. Desde Exato. quando você sabia? E você teve 2 momentos. Teve o vestibular depois lá no cursinho, que você passou para a segunda fase, né, e conseguiu ingressar na faculdade. Isso. E teve a vez que você não passou, mesmo sabendo que queria. Conta um pouquinho, como foi essa primeira experiência do terceiro ano? Tá, então eu sou de outra cidade, né? Eu sou de Araxá e eu vim pra cá fazer meu terceiro ano, né? Então eu já tinha em mente que eu queria focar em medicina, né? Especificamente na UFO, não era minha prioridade, né? Porque medicina, às vezes você não pode escolher muito onde você quer, né? Aí desde o segundo ano eu já tinha essa noção, que eu queria medicina, eu já me interessava pela área, é uma carreira bonita. E por influência também de família, né? Eu já tinha muito esse sonho. Aí eu falei assim, eu quero medicina no segundo ano, beleza. Aí eu já tinha começado a estudar um pouco, mas daquele jeito, né? Ainda é muito cedo. Aí no terceiro ano eu já tava focando mais e estudando mais direcionado. Aí, como vocês falaram, né? O vestibular foi no meio do ano de 2023, porque eu fiz meu terceiro ano em 2023. Então, esse vestibular de meio de ano, eu sabia que eu ainda faltaria muita matéria ainda pra eu ver, né? Só que mesmo assim eu falei, não, vou estudar, vou focar pra essa prova, porque se não der também, eu ainda tenho o resto do ano pra estudar. Então, beleza, eu foquei pra essa prova e não deu pra ir pra segunda fase. Aí, como você mesmo já tinha dito, né? Essa expectativa, né? Então, eu fiz a prova da primeira fase, né? Aí, saiu o gabarito, eu sempre defendo que a gente tem que corrigir pro vestibular da UFO. Sim. Porque é o seguinte, na UFO, como vocês disseram, né? É o acerto bruto que conta pra ir pra segunda fase. Então, se você faz uma quantidade mínima, você vai pra segunda fase. Aí Baseado ali nos anos, né? baseado nos anos anteriores. Aí entra a questão da honestidade consigo mesmo e isso é o objetivo. Aí saiu o gabarito, eu corrigi. E naquele ano, eu fiquei 3 pontos abaixo do corte. Então, eu tava numa margem que eu tinha aquela expectativa, só que era uma expectativa um pouco... só se baixar se eu tiver sorte, sabe? E naquele ano Não era o veio... esperado. Não era o esperado. Veio, subiu o corte e eu fiquei muito frustrado, né? Porque eu tinha ido bem pra um aluno de terceiro ano, claro. Só que eu falei assim, olha, eu posso ficar me remoendo e, de fato, é bom ter aquela fase pra você sentir um pouco a situação, mas tem que girar a roda, né? E voltar a enfrentar o estudo. Aí eu falei assim, não vou focar pro Enem. E foi assim, eu foquei pro Enem. Aí no fim do ano teve outra frustração. Eu corrigi, tinha ido bem de acertos. Só que na hora que saiu o resultado final, né? Porque o Enem sai o gabarito, você corrige seus acertos. Só que a redação, ela sai junto com o seu TRI. E aí depois que sai o TRI, demora mais um tempinho, acho que uma semana, algo assim, pra entrar o SISU. Aí quando saiu minha nota, eu vi que eu tinha ido mal na redação. E eu tinha ido bem nas outras matérias. Então foi muito frustrante, porque quando você faz sua média, em medicina a gente tem um número mágico, né? Que é os 800 mais. Geralmente, sem os 800 mais, é difícil de passar. E eu tinha ficado com menos de 790 naquele ano. Que apesar de ser uma nota boa, era impossível para qualquer faculdade pública. Ainda mais que tinha subido os cortes. Aí tive esse momento aí, não passei de novo. Mas bola pra frente, porque apesar de ser uma situação desgastante, né? Eu me entendo que medicina é um curso que é muito normal não passar direto do terceiro ano. A maioria não passa e tá tudo bem. Eu tinha condição, né? Porque eu tenho que reconhecer que eu tinha oportunidade. Meus pais pagaram mais um tempo ali de cursinho pra mim. Eu podia morar dependendo deles, sem ter que trabalhar, sem nada. Então eu podia me dedicar totalmente ao estudo. Aí eu voltei, me preparei pro vestibular da UFO, né? Continuei aqui no Nacional. Fiz cursinho aqui também. E o vestibular da UFO teve uma questão, né? Que ele adiou, aí ele jogou a data mais pra frente ainda, o que me deixou mais ansioso, porque ia emendar muito perto com o Enem. Eu falei, nossa, e se não der certo pra UFO, já tem o Enem ali. Inclusive, eu passei, graças a Deus, né? Mas o resultado era um dia antes do segundo dia de prova. Então era uma situação muito estressante ali, porque se você não passa, eu teria que manter minha cabeça. Só que aí eu fiz a prova. Interessante que eu saí mal da prova de primeira fase da UFO do ano passado. Pensei assim, se eu for, eu vou no corte, não sei se vai dar. Aí eu corrigi, eu vi que eu tinha ido bem acima do ano passado. Saiu a nota de corte, realmente eu tava na segunda fase. Aí entra, né,
a pergunta principal que você falou, como fica a nossa cabeça. Que eu te falei, corrigir a prova, pra mim, ponto essencial. Comparar com anos anteriores. E eu gosto também de perguntar a opinião de outras pessoas e dos professores, pra você ter uma noção ali do quanto que tá. Tanto é que o Tomé sempre faz isso, né? E ele tinha dado ali uma estimativa, e foi mais ou menos essa estimativa que ele já tinha proposto aquele ano. O corte tinha caído 1 ponto, né? Então, pra mim, foi bom que eu tinha feito até 4 pontos acima do corte. Então, eu dediquei pra segunda fase, sabendo que eu tava na briga, e abdiquei um pouco do Enem mesmo, porque são provas diferentes. Sim. Porque na UFO, a segunda fase é totalmente aberta, né? E são todas as matérias. Então você faz aberta desde matemática até sociologia. Então eu abdiquei um pouco do meu estudo do Enem, sabendo que eu tinha uma chance ali que não pode ser desperdiçada. Eu acho que se você tá na margem do corte ou acima dos cortes anteriores, eu defendo veementemente estudar assim que assim que você sair da primeira fase. Porque entre a primeira fase e a nota de corte, tem um espaço de tempo muito valioso ali. E que se você perder esse espaço de tempo com ansiedade, com IC, você vai apenas se sabotar. Porque você estudar para a segunda fase, você só está adquirindo mais conhecimento. Você está aprendendo técnica de escrita, você está se aprofundando nos conteúdos. Então não é tempo desperdiçado de forma alguma. E aí eu já foquei para a segunda fase, fiz a prova novamente, saí sem aquela expectativa... Eu acho que eu vou passar, eu saí meio desanimado. Só que aí veio o processo, saiu os espelhos da nota, já fiquei mais confiante. Saiu o resultado e graças a Deus deu certo. Amém. Que bom. Muito bom. E aí, você foi falando, né, sobre esse período da primeira fase até a segunda fase. Uhum. E o que vocês fizeram, assim, você principalmente, assim, na sua rotina de autocuidado? O que você fazia? Tá. Principalmente porque vem de uma rotina muito intensa, Exato. né? Você já voltou a estudar tá já no aqui, dia né? seguinte do vestibular, você descansou. Conta pra gente sobre esse período Tá, mesmo. vou contar um pouco da minha experiência, né? Então, a primeira fase é no domingo, né? Aí no dia seguinte não tem aula. Eu tirei o dia sem estudar nada, corrigi a prova, fiquei de boa. Aí depois eu já voltei a estudar. Como que era a minha rotina, principalmente nessa época. Eu entendo que é uma fase que você tem que apertar mais ali, porque vai definir se você vai passar ou não. Que é onde geralmente a galera começa a escrever, começa a treinar. Só que coisas que eu nunca abdiquei, e eu falo, se você tem esse privilégio, não abdique. Que é fazer atividade física e fazer coisas que você gosta, não apenas no final de semana. Também no meio da semana. Talvez em menor quantidade, claro, né? Mas inserir algumas coisas ali no meio da sua semana que te deixem feliz, que te façam esquecer um pouco da pressão que tá imposta. Então eu, por exemplo, de segunda a sexta, quarta-feira eu tinha aula à tarde. Então quarta-feira eu tinha aula até às 6 horas, o que já é muito pesado, e eu não estudava. Mesmo perto da segunda fase eu não estudava. 6 horas eu já ia pra casa, treinava, aí até de noite eu comia, fazia alguma coisa, via uma série, ficava de boa na quarta-feira. Assim como muitas das pessoas aqui têm aula de tarde também no cursinho, né? E em alguns terceiros anos. E nos dias normais eu estudava até que bem, eu estudava em média à tarde umas 4 a 5 horas, que eu considero um tempo saudável para quem tá prestando um curso de autoconcorrência, porque é um tempo que não é fácil de ficar. Mas ainda assim você tem um espaço, então eu ficava mais ou menos das 2h30 da tarde até umas 7, 8 horas. Aí eu ainda tinha a oportunidade de treinar e depois eu ficava livre até umas 10, 11. Então é o espaço para você ler um livro que você gosta. Eu sempre recomendo a leitura nesse período, né? Porque estimula menos o cérebro, diferentemente de rede social, assim, esse entretenimento rápido, né? E fazer algo que você gosta. Se você tem a oportunidade de estar com a sua família, ficar com a sua família. Fazer, além de uma academia, por exemplo, fazer um esporte, o que já é interessante. Realmente inserir coisas ali que te aliviem da sua tensão. Se possível, procurar terapia, procurar ter alguém para conversar. Porque apesar de ser fácil a gente falar, lide com essa fase de uma forma leve. Na prática não tem como, porque você sabe que se você não passar, você tem 2 opções. Desistir ou tentar de novo. E tem a terceira opção, só que ela entra no desistir, que é trocar o que você já estava almejando. Então se você falou assim, eu quero tal curso e é isso. Você tem essas 2 opções, desistir ou continuar tentando. E eu creio que se você continua no seu objetivo, uma hora vai dar certo. Graças a Deus,
eu consegui, tipo, não com muito tempo de cursinho, né? Eu fiz apenas 1 ano. Mas tem várias pessoas, por exemplo, na minha faculdade, que fizeram 4, 5 anos. Sim. E pra elas, valeu todo o esforço. Então, é Vocês sobre todos isso. estão bem realizados lá juntos, né? E Sim. eu acho muito interessante, Álvaro, que tudo que você traz, ele tá assistindo as aulas da psicologia. Que a gente fala sobre a importância desse equilíbrio, Sim, né? sim. De ter um momento de descanso, a coisa de lazer no dia, porque é uma rotina muito estressante. Muito. Se a gente deixa só pra ter o estudo, que é algo difícil, puxado, aquilo você vai ficar magoado, chateado, não tem nada pra dar uma vida, assim, né, nessa rotina. Sim. Então é muito importante você trazer isso, hein? Você passou rápido, né? Que nem você disse, Sim. na sua sala tem pessoas que estão... Eu não nego no que eu cursinho. sou privilegiado, né? De passar. Exato, exato. Então, isso também foi uma construção. Não tem Sim. como as pessoas pularem etapas. Exato. Mas que você destinava o tempo para o exercício físico. E com certeza essas coisas, esse equilíbrio, são coisas que te ajudaram a manter sua saúde mental, Muito. a aprender mais, cuidar do seu sono e tudo mais para melhorar sua aprendizagem. Então, o seu caso é esse caso, né, ali que logo, a hora que você saiu a segunda fase, você corrigiu e falou assim, opa, tenho chances. E foi Sim. atrás disso, E fui né? atrás. E Camille, né, que ainda tava sem decidir, Decidindo ainda tava ali. decidindo, viu, a hora que olhou a nota, falou assim, opa, não, acho que não vai, ainda não tinha certeza do curso, né? Como foi? Que dica que você dá, né? O que você conta para as pessoas que às vezes tem que virar uma chavinha ali, opa, segunda fase não vai, como que eu foco no Enem? Quando que virou essa chavinha? Conta pra gente. Então, falando um pouco da minha experiência sobre uma pessoa que ficou muito tempo no ensino médio sem saber o que queria, primeiro a dica é não se pressionar, porque cada um tem o seu tempo de saber o que realmente quer. A minha mãe sempre brincava comigo, fala, eu tenho 50 anos, até hoje eu não sei o que eu quero. Então ela brincava sempre comigo. E eu, graças a Deus, tive o privilégio de a minha mãe sempre entender isso. De tipo, não, tudo bem, minha filha não sabe o que ela quer. A minha irmã, por um exemplo, ela fez 1 ano de uma faculdade, ela fez 6 meses no Rio e quase 1 ano, ou 6 meses em São Paulo, do mesmo curso. E depois desistiu, mudou de curso. E a minha mãe sempre acatou muito, assim, isso. Então, isso é um grande privilégio. Mas a dica que eu dou, principalmente para essas pessoas, é o seguinte. Eu sei que vai ter uma época do ano que a gente vai se desanimar. Eu me desanimei muito uma época porque eu ficava assim, gente, eu não sei pra que eu tô estudando. Porque eu não sei o que eu quero, pra que eu tô estudando? Tipo, eu tô estudando... Teve uma época, eu lembro que eu até fui fazer o cronograma e eu tava em dúvida entre 2 cursos, que era nutrição e publicidade, só que o peso de cada prova é muito diferente. Uma tem peso total em ciências da natureza e matemática, a outra tem peso total em humanas. Então eu estudava meio que sem saber porque estava estudando. Então eu tive um limbo de tipo, eu fiquei um tempo sem estudar mesmo. Eu prestava atenção nas aulas e não estudava. E aí, quando eu fui percebendo que o que eu queria era mais publicidade, essa área, e aí depois que eu fui pro jornalismo, foi quando eu comecei a estudar mais, assim, focar mais. E principalmente, por exemplo, na semana pré-ENEM, que foi uma que eu peguei muito para fazer exercício. Então, eu fazia muito exercício. E aí, pegando o gancho do que ele falou sobre não deixar de fazer as coisas que você gosta. Que era uma coisa que eu nunca deixei. Eu administrava o meu tempo, mas eu nunca deixei de fazer as coisas que eu gostava. Por exemplo, na semana pré-ENEM, eu tava muito cansada, porque eu estudei... Foi a semana que eu mais estudei, foi as 2 semanas pré, né? A primeira semana pré primeiro dia, a semana pré segundo dia. E eu ficava aqui na escola mesmo, estudando o dia inteiro. Eu saía da aula, almoçava aqui e ficava das 2 até 7h30 aqui. E aí, por exemplo, meus amigos fizeram um jantar na casa de um deles e me chamaram pra ir. Aí teve um dia que eu fui. Fui e falei, não, vou distrair a cabeça, fui. No outro dia, eles fizeram, acho que 2 dias depois, fizeram um jantar de novo. E eu falei, gente, hoje eu não quero ir, hoje eu quero minha mãe e ir pra casa. E esse é um outro privilégio que eu tive também de estudar na minha cidade. Eu falei, eu até mandei pra minha amiga, eu falei, eu quero minha mãe. E aí eu fui pra casa e fiquei em casa. Então é você entender o que você quer, porque é um momento seu. É você que tá prestando, é você que tá estudando. Vai ter gente que vai falar pra você, você não precisa estudar tanto assim. Vai ter gente que vai falar pra você, não precisa ficar o dia inteiro aí, não. Vai ter gente que vai falar, não, vem. Mas é você entender realmente o que você quer fazer, porque você já tá fazendo algo o dia inteiro que ninguém quer ficar 6 horas, 7 horas estudando. Ninguém quer. Além da aula. Exato, ninguém quer ficar o dia inteiro estudando. Então você já tá fazendo praticamente a maioria do seu dia algo que você tá se esforçando muito pra fazer. Então o resto do dia tem que ser mais leve, tem que ser aquilo que você realmente quer fazer. Se você quer ir pra casa, se você quer fazer um exercício, é uma época de se cobrar
mais pra isso do que pra outras coisas. Hoje eu não quero ir na academia. Não, tudo bem, você tá se cobrando muito pra outras coisas. Porque senão sua cabeça fica muito pilhada. Sim. Então, a minha... Eu me conduzi assim, de entender o que eu queria fazer em tal dia, porque eu sabia que a maioria do dia eu já tava fazendo algo que tava me tirando muita energia. E entender as pessoas que não decidiram ainda, principalmente no terceiro ano, que tá tudo bem. Que a gente, às vezes, não sabe realmente o que quer. Às vezes, a gente vai se sentir frustrado, vai se sentir desanimado. A gente não vai saber qual é o nosso objetivo, pra que eu tô estudando. Mas uma hora a gente vai entender. E pode ser que demore 2 meses, 4 meses. A minha decisão de curso foi botando a nota no SISU. Foi na hora que eu fui colocar a nota, eu fiz cálculos e pensamentos do que eu queria. E eu falei, não, vou fazer jornalismo. Porque era muito parecido com publicidade. Só que a publicidade não tem aqui, em pública. E eu falei, eu não tinha condição de morar fora. A minha mãe não tinha condição de me bancar fora de Uberlândia. E jornalismo era muito parecido com publicidade. E era numa pública, o que já ajudava muito. E eu falei, então é isso que eu vou fazer. E hoje em dia eu tô adorando e foi a melhor escolha. Olha só. Bom. Então, assim, pode ser que você faça uma escolha que você não imaginava e vai ser maravilhoso. E pode ser uma escolha que você sempre quis. E chega lá e você fala, descobre que não é isso que eu aquilo, quero. né? Exatamente. E, assim, eu acho que tem alguns pontos, né? Você trouxe bem essa visão do terceiro ano. E esse ano que o vestibular tá sendo agora, em abril, eu acho que esse sentimento de, o que eu vou fazer, né? Qual curso que eu vou colocar? Eu acho que tá sendo muito presente para os nossos estudantes, né? A gente tem sentido muito isso, né? Por estar recente, eu acho que tem gente que começa a realmente cair a ficha de que, nossa, eu vou ter que escolher o que eu quero pro meu futuro no terceiro ano. Pelo que você contou, no segundo você já tinha decidido e já estava naquele processo de começar a intensificar os estudos, né? Então, talvez tenha sido até isso que colaborou, né, para você conseguir passar aí num tempo menor do que o pessoal geralmente com passa. certeza. E eu achei muito legal a fala de vocês, porque o que a gente percebe muito dos nossos estudantes, tanto do pré-vestibular quanto do terceiro ano, é que chega próximo a esses momentos decisivos, né? A angústia aumenta. E aí, eles passam a se negligenciar. Então, essa rotina que vocês colocaram, né, de elencar prioridades. Então, assim, os estudos eram prioridade para vocês, mas sem deixar de fazer coisas que são importantes na rotina de vocês e que vão colaborar para a manutenção física e mental do corpo, né? Porque às vezes a gente fica nisso. Eu às vezes sinto muito isso, né? Quando a gente vai dar essa aula, né? E tá fresquinho porque a gente acabou de dar aula de reta. Hoje. Né? Hoje. Que a gente tá gravando o podcast. Já tá na cabeça. Já tá ainda tá na cabeça. Os estudantes, quando eu falo essa parte da rotina, eu falo, nossa, mas eu acho que eu tenho que morrer de estudar. Calma lá. Será que você tá assimilando o conteúdo de fato? Né? Será que isso tá sendo efetivo? Você não tá só engolindo o livro? Isso, exatamente. Não tá só engolindo o livro. E porque é importante, né? E eu achei muito bom a gente trazer 2 perspectivas aqui. Né? Perspectivas essas que mostram que, não passei, porque existe essa possibilidade, né? E às vezes a gente fica muito angustiado. Eu tive essa experiência de não passar no vestibular direto para onde eu queria, né? E foi angustiante, né? Eu acho que a gente tem que corrigir, porque se você não corrige, por exemplo, no caso do vestibular da UF, que na primeira fase ali, a quantidade de acertos é que vai ditar se você vai para a segunda fase ou não. Sim. É importante por quê? Porque você tem certeza. E aí, a partir dessa resposta, você consegue pensar o que você vai fazer. Se for uma quantidade de acertos ok, que tem a possibilidade de você passar para uma segunda fase, se dedicar para essa segunda fase, desde já. Sim. Mas se vê que não, virar a chavinha e falar assim, tá, beleza, então agora o meu foco é Enem, então eu vou sentar para estudar para o Enem. Ter essa troca, entendendo que existem essas 2 possibilidades.
Uma coisa que eu sempre falo para os meninos é, você sabe o que é o seu objetivo. Mesmo aqueles que não sabem o que vai fazer na faculdade, tem o objetivo de fazer uma faculdade. E aí é se questionar, o que eu tenho feito para atingir esse objetivo, né? Eu acho que vocês foram dando várias dicas aí de possibilidades, do que pode ser feito, né? Então... E eu falo muito, eu sempre falo com meus amigos, assim, sobre isso, do que você quer e o que você tá fazendo para atingir aquilo que você quer. Eu acho que também vai muito sobre do que você tá disposto a fazer o que você quer, a atingir o que você quer. Então, tem gente que quer medicina e tá disposto a, se precisar fazer 10 anos de cursinho, fazer. E tem gente que quer medicina e fala, se eu não passar no meu 2º ano, eu não quero mais. E tá tudo bem, Sim. sabe? Tá tudo bem você ter seus limites. Mas é você entender que se você quer medicina e você tá, por exemplo, né? Se você quer medicina, se você quer algum curso e você tá disposto a tudo, então tem coisas que você vai abdicar. Exatamente. E se tem coisas que você não quer abdicar, é porque são maiores do que aquele seu objetivo. E aí você precisa entender isso, o quanto você tá disposto a abdicar das coisas para chegar naquilo. Eu acho que isso é muito importante também, você saber até onde você tá disposto a ir para atingir aquilo. Eu queria fazer um comentário em cima do que ela falou, né? Que é muito interessante isso. Da gente ter em mente, tipo, do seu objetivo principal e, como ela disse, né? Do que você tá disposto a abdicar. Porque eu tô falando principalmente de quem quer medicina, né? Porque é muita gente, é um volume, é uma concorrência. E isso às vezes te abala emocionalmente, você fica mal. Eu nunca vou esquecer do dia que eu vi a concorrência por vaga do vestibular que eu passei. Eu tava, tipo, aqui no cursinho, né? Tava em aula, aí, tipo, a galera começou a falar, gente, saiu relação candidato-vaga, olha aí, olha aí. E ali a maioria é ampla concorrência, né? São estudantes que fizeram um ensino médio na particular, assim como eu. E quando saiu a concorrência, tinha sido uma concorrência histórica. Tinha batido 400 por vaga na ampla concorrência. No vestibular. Só pra vocês terem ideia, naquele ano, 24 mil pessoas fizeram o vestibular da UFO. 12 mil foram pra medicina ampla concorrência. Aquilo me atormentou, porque lá, quando sai o PDF, né, tá a relação candidato-vaga e tá também a quantidade de inscritos, né, pra aquele curso. Aí eu pensei assim, eu não vou passar. Porque o vestibular, muitas vezes, eu tô falando pra vestibular porque vocês acabaram de sair de uma primeira fase, né, vocês pensam, é impossível, só gênio passa. E eu falo que não é só gênio que passa, e na minha turma tem diversas pessoas que, por muito tempo, foram muito ruins na escola, por exemplo, nunca foram o melhor aluno. Mas eles se dedicaram, se empenharam e nunca imaginavam que passariam e passaram. Eu falo que eu jamais me imaginaria passando no vestibular. E quando saiu essa relação candidato-vaga, é pra te assustar. É pra pensar assim, eu vou fazer por fazer, eu acho que não dá. Mas tem que lembrar que cada pessoa também tá com esse pensamento. E você tem que focar na sua responsabilidade, porque você não controla a nota de corte. Você não controla se tal pessoa vai melhor que você. Você pode controlar o quê? O que eu faço na minha rotina. O que eu posso estudar. Como eu posso cuidar da minha saúde mental. Porque não adianta nada. Eu falo isso pra todo mundo que, tipo, fazia cursinho comigo. Porque eu convivia, eu via gente que tava muito mal. Gente que estudava mais que eu. Que tava até mais preparado que eu, mas faltava a saúde mental, né? Que é o bem-estar psicossocial. Porque a pessoa não consegue administrar as diversas áreas da vida dela, aí prioriza demais o estudo pro vestibular, mas, por exemplo, tá dormindo 5 horas por dia, não tá tendo uma boa relação com a família, e apesar da gente ter que abdicar muitas coisas pra esse processo, que é um processo realmente doloroso, você tem que manter uma qualidade de vida, porque a sua vida não é exclusivamente passar no vestibular, porque caso contrário, gente, passa muita pouca gente no vestibular, a gente tem uma amostra muito pequena. Se você tá no grupo dos que não passaram, sua vida não acabou. Você tem outra oportunidade de tentar, se assim a sua família pode te condicionar, né? E eu acho que tem que correr atrás realmente desse objetivo, porque apesar de ser uma fase muito difícil, né? É uma fase que, se tudo der certo, se você continuar se empenhando, vai passar. E quando passa, é muito bom realmente. Então é isso, é você focar na sua própria rotina, não abdicar das coisas que você gosta jamais. E uma coisa interessante, né, que eu gosto de falar sempre, que a galera que tá prestando medicina com você, lembrem-se sempre, tipo, de quando vocês forem ir fazer o vestibular, todo mundo ali tá na mesma. Todo mundo quer entrar no curso que quer. Então, tipo assim, não são seus inimigos, sabe? Realmente buscar aprendizado entre si, buscarem se ajudar.
você foca no seu esforço, você controla o que você pode se preparar, você não controla como a prova vai vir ou como as outras pessoas vão lidar com isso. Porque quando a gente começa a pensar assim, essa fase ela pode ficar um pouco menos difícil. Eu não vou falar que ela vai ficar tranquila, porque ela não é tranquila e não é uma boa fase. Mesmo eu tendo ficado até que pouco tempo. Só que eu acho que esses conceitos são muito bons de salientar, né? Porque eu vejo que hoje em dia passar em medicina tem sido uma... Há muito tempo já é, né? Mas hoje em dia, principalmente que a tendência é só piorar, né? Acaba que é como se fosse uma zona de guerra, né? Todo mundo é inimigo, você tem que ser melhor que o outro. Se você tá um pouco melhor, você quer pisar na cabeça do que tá embaixo. E não é assim, gente. Tipo, você tá disputando uma vaga, tudo bem. É cruel, tem que estudar. Se não passar, vai ter que tentar de novo. Mas tentem lidar com isso de uma forma mais leve, sabe? Aí entra o apoio da família, o apoio emocional, buscar uma terapia, fazer coisas que gosta. E também, eu, pelo menos comigo, assim, as pessoas que estão ao meu redor são muito importantes pra mim, tanto família quanto amizade. Então, buscar se relacionar também com pessoas que estão ali na mesma situação que você. Sim. Que você, é óbvio que é muito importante você ter pessoas pra você conversar de outros temas e tudo mais, mas pra mim, por exemplo, era muito bom quando eu tava aqui na semana pré-ENEM e, tipo, eu tava sentada numa cabine e minha amiga tava sentada na cabine do lado estudando. Por mais que a gente não tava estudando juntas, tinha alguém que eu conhecia, que eu gostava, que tava ali passando pelo mesmo que eu. Sim. Então, isso é muito importante. Tanto separadamente, cada um estudando, mas às vezes junto, quanto junto. Porque pedir ajuda não é errado, não é fraqueza. Na verdade, é somar forças, né? É somar força. Eu lembro que na época, e isso não só em vestibular, na época de prova, por exemplo, eu tinha uma amiga que era boa em humanas e eu era boa em matemática. A gente se unia, ela me ensinava história e eu ensinava matemática pra ela. Então isso é muito importante pra você somar mesmo os aprendizados, até porque ensinar faz com que você aprenda muito, faz com que você absorva muito aquilo. Então pedir ajuda nunca é errado e também estar com pessoas que estão na mesma situação que você ajuda muito ter esse apoio mesmo, esse apoio emocional. Assim, eu gosto muito. Legal, Camille. Gente, eu tô achando ótimo aqui as dicas, né? Eu acho interessante quando vocês trazem essas coisas, que é um pouco do que a gente fala em sala. Só que vocês viveram isso. Então, vocês trazendo como pessoas que tiveram essa rotina, que priorizaram descansar, que se dedicaram muito aos estudos, tiveram uma rotina, mas que estão contando aqui também que tinha os dias das falhas, que às vezes ficava até mais tarde no celular, e aí depois pensava, opa, vacilei aqui hoje, mas depois vou retornar, sem se martirizar, entendendo que tem dia que dá certo, tem dia que não dá certo, priorizando o exercício, o descanso. Vocês viveram isso e deu certo, né? Chegaram onde quiseram. Então é bom porque agora os estudantes veem de um olhar de alguém que passou por isso e falam, opa, eu acho que é esse o caminho. Então é um caminho inspirador, da mesma forma que cada pessoa, né, faz o seu caminho. Mas gosto de trazer também essa questão que você trouxe das vagas, né? Olha o tanto de gente, 12 mil pessoas disputando pouquíssimas vagas, 400 vagas, candidatos por vaga. E você fala dessa coisa de todo mundo olhando ali na sala, deve que pensa, meu Deus, não vou conseguir, né? Como que eu vou ser um desses 30? É muito difícil, mas é possível, né? E aí cada um vai ter sua trajetória. Um vai ser mais rápido, o outro vai demorar mais um pouquinho, mas tudo é uma crescente. Nos atendimentos, né? Eu já atendi pessoas aqui na escola que contam um pouco de, nossa, eu cheguei aqui na escola tirando 40 no simulado. E aí eu vi a galera que sabe muito da sala e eu pensava, gente, eu nunca vou conseguir alcançar isso. E ao longo de 1 ano, 2, essas pessoas conseguiram notas e se viam ali, nossa, hoje eu consigo disputar, e conseguiram passar no vestibular. Sim. Então foi um processo. Tem gente que chega mais preparado já no 3º ano, tem gente que vai levar um tempinho a mais para adquirir essa preparação, mas é sempre entender como processo e que cada pessoa parte de um lugar. E pensando agora, né, acho que a gente já está caminhando para o final, sobre esse pós, né? E fizeram a prova, agora estão esperando os resultados. Eu acho que o Álvaro contou pra gente, a Camille contou pra gente que depois da prova ficaram meio chateados com, nossa, poderia ter sido melhor, mas depois foram ver que era possível. Então, tomar cuidado com a autocrítica, né? Não se cobrar demais, né? Que às vezes a gente fica só pensando no que poderia ter sido melhor. Mas é tirar esse um dia, se às vezes corrigir e ver que não foi tão bem, ou que não vai dar pra passar. Respeitar isso também, Respeitar, né? e sentir esse luto, essa dor. Se precisar chorar, chora. E entendendo que existem variáveis para além, né? Tipo assim, às vezes aconteceu algo, tanto
interno, você estava muito ansioso, essa ansiedade acabou atrapalhando ali na hora da prova, ou até mesmo fatores externos, como, sei lá, alguma situação na Familiar. família, né, ou com um amigo, que pode influenciar ali na hora que você tá fazendo a prova. Ou cai a luz, né? Que Exatamente. Ou cai a luz. Aí reagir, agenda de novo Isso. vestibular. Exato. Então, a gente não controla tudo, né? Não, a gente não controla tudo. E aí eu acho que é importante a gente pensar que essa vaga, ela não, assim, a prova ela não vai definir quem você é, né? Nunca, jamais. Ela é uma parte importante da sua vida, mas ela não é o todo. Exatamente. Sim. E tomar cuidado com isso, né? Tipo, pera, não fui bem. Realmente tá muito longe da minha nota, então choro hoje, fico triste, né? Extravasa essa tristeza, mas que nem você disse, no outro dia dá a volta por cima e agora eu vou focar no Enem, porque a escola já vai começar também. Sim, Vai ter essa sim. semana aí que vai ter o feriado, mas a semana seguinte já vamos começar com foco Enem. Então, pera, não deu certo, agora eu vou focar naquele meu outro objetivo, dar a volta por Sim. cima. Sim. E se tô bem, tô indo bem, descanso, porque Aham. você está vindo de uma rotina muito puxada. Então tira um dia de descanso, aproveita aí o feriado um pouco. E volta estudando aos poucos e já engaja, né? Se você tem grandes chances já para essa segunda fase, já mudar esse foco. E a partir do dia 20 de maio, né, que sai aí o resultado, a escola também vai começar já a separar as turmas, né, Sim. para os estudantes que passaram para a segunda fase para ter esse foco aí. Então, o estudante daqui da escola, né, do Colégio Nacional, vai ter esse preparo aí direcionado. Eu acho que é muito isso. Gente, passou na segunda fase, se parabenize. Sim. Exato. Muita gente deixa pra comemorar, sentir que valeu a pena só depois do grande resultado. Mas isso é uma Isso grande já é uma conquista. conquista, eu ia falar, né? Olha o comemorar os tanto de pequen- gente. comemorar As as pequenas pequenas vitórias, conquistas. mas isso já é uma grande vitória, passar para a Exato. segunda fase. E eu acho que é muito importante a gente comemorar quando a gente passa para a segunda fase e também usar a frustração de não passar como força, do tipo, eu tô indo mal nisso. Como que eu Sim. posso melhorar para Usar como crescimento, usar né? como crescimento, usar como o que você pode usar dessa prova que você não passou para passar no ano que vem, ou pegar matérias que são similares no Enem para você Uhum. estudar mais e trazer mais força para ela, porque as provas são muito diferentes, mas tem matérias que batem. Sim. Então é muito importante você usar como força também. O Enem é uma experiência diferente, porque a dica que eu dou é não corrigir a prova. No meu ano eu corrigi só de matemática, No porque Enem, né? no Enem, que é quando eu saí da prova, eu falei, cara, eu acho que eu fui bem em matemática, eu acho que eu fui bem, eu vou corrigir só pra eu ter esse alívio de achar que eu tenho ido bem mesmo. E eu realmente tinha ido bem. Mas eu falo pra não corrigir porque a quantidade de questões que você acerta não interfere na sua nota. É muito além. O TRI, ele calcula de outra forma. Por questões fáceis, difíceis. Então, às vezes, uma questão que você acerta vai valer muito mais ponto do que se você tivesse acertado outra que você errou. Então, E vice-versa. exatamente. Então, você corrigir, às vezes, traz uma ansiedade que nem precisa. Que você fala, não passei. Mas quando você vê a sua nota, foi muito maior do que você imaginava, porque a questão que você acertou foi muito mais estratégica. Uhum. Porque o Enem, além de uma prova que testa seus conhecimentos, ele é uma prova estratégica. Aqui no Nacional mesmo, a gente tem aulas de estratégias pro Enem, das questões que a gente faz primeiro, das questões que a gente faz depois, sobre não fazer o caderno na ordem. E isso me ajudou muito, fez com que eu acelerasse muito na prova, fizesse a prova muito mais rápido, não me preocupasse com algumas questões que eu acabei chutando, porque eram questões de texto maior, que a gente deixa pro final mesmo e muitas pessoas não fazem. Uhum. Então, é realmente entender as estratégias da prova que você tá fazendo. Isso é muito importante. Entender, eu tô fazendo um vestibular da UFA, eu tô fazendo um vestibular da USP, tô fazendo um Enem. São provas diferentes, são estratégias diferentes. Sim. Então, é você estudar também para a estratégia da prova que você tá fazendo e entender que a frustração pode ser usada como força e você passar é usada como comemoração e força para você saber que você consegue, às Sim. vezes, passar da segunda. E algo que o Álvaro disse que eu achei muito legal, que ele falou que depois que ele corrigiu, que ele viu como que tava, você foi conversar com a equipe, com os professores para entender. E aqui nós temos professores da mesma forma que eles ensinam muito bem sobre as estratégias, eles ensinam, vão saber, eles têm muita experiência com essas provas, com os processos anteriores. Olha, aqui você pode ficar animado que você tem chance sim. Olha, aqui acho meio difícil, né? Para já te auxiliar
e te encaminhar para os próximos passos Sim. que você tem que dar. Então, confiar na equipe, trazer para a equipe, né, para a escola, para ter esse auxílio, para você saber e ter um direcionamento para como você tem que agir de agora em diante. É não ter vergonha também, né? De tipo assim, acho que a minha nota for baixa, não vou mostrar pra eles, não. Porque eles vão te ajudar. Sim. E você ser sincero com você também, aquele negócio que a gente tá falando de ser honesto com você, que é levar para pessoas que realmente vão ser sinceros. Uhum. Porque se às vezes você levar pra um amigo, ele vai te falar, tipo, não desanima não, talvez dá certo e não sei o quê. Sim. E o professor, às vezes, ele vai falar, olha, realmente esse aqui não vai dar certo, mas foca no outro. Porque vai fazer com que você crie uma estratégia muito melhor pra você passar. Às vezes um amigo vai falar, não, talvez dê pra você passar na UF. E um professor vai falar, ó, esse vestibular você não vai conseguir passar. Então vamos fechar essa página e vamos pro Enem. Sim. Vai ser muito melhor pra você. Vai ser uma frustração, mas vai ser muito melhor. Você vai conseguir virar a chave muito mais rápido. E saber o melhor caminho. Exatamente. É isso, gente. Acho que é isso. Álvaro, muito obrigado. Camille, muito obrigado. Obrigada. Isadora também. Sigam, pessoal, essas dicas. Eu acho que vai ser muito importante para ajudar aí nesse momento pós-vestibular. Se tá chateado, se tá mal com a nota, espere, né? Viva esse luto, né? Se não saiu tão bem quanto você gostaria. Mas depois é se reerguer e restabelecer as novas metas, né? Começar ali aos poucos estudando até cair nessa rotina, né, mais intensa novamente. Contem conosco, nós psicólogos, Exato. que às vezes vem uma grande frustração e a gente não sabe lidar sozinho mesmo. Então, marca um atendimento, vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre esses assuntos que a gente pode ajudar vocês. No mais, desejo que tenhamos muitos aprovados aí na segunda fase, Tomara. né? E no vestibular, assim como nossos queridos foram. Sim. Obrigado. Obrigada, Tchau, Obrigado, gente. tchau. Obrigada.